Será que estar presente na empresa todos os dias, acompanhando a operação de perto, é a melhor alternativa para você ter mais resultados na empresa? É sobre isso esse vídeo, a gente vai trabalhar sobre isso profundamente e eu vou te provar que você está sendo enganado. Eu me chamo Débora Lima, sou consultora empresarial e nesse vídeo a gente vai falar diretamente com o empresário que passa todos os dias na empresa, que acompanha de perto a operação, que conhece todos os funcionários pelo nome, alguns clientes inclusive, e acredita que por conta disso ele tem total controle sobre a sua empresa. Acontece que é justamente essa presença contínua na empresa que faz com que eles se enganem e acabem confundindo o que é controle do que é a sensação de controle. Eu sei que não é todo empresário que se envolve diariamente na operação que se confunde entre controle e sensação de controle. Então eu vou descrever brevemente como é esse grupo em específico e você avalia aí qual é o seu grau de aderência nesse grupo, tá certo? O empresário que se confunde com a sensação de controle é aquele empresário que, por tomar conta de todas as contas e ainda ser o único a mexer no dinheiro da empresa, ele acredita que ele sabe exatamente quanto tem na conta e acredita que, por isso, ele tem um domínio sobre as finanças. Até porque ele não vai ser roubado por ninguém, porque ele não dá essa brecha. O fato dele querer ter contato íntimo com as finanças do seu negócio é sinal de zelo, é sinal de que ele realmente respeita e quer a prosperidade do seu negócio. E isso, está certíssimo. O problema acontece quando, pelo fato de ele ser a única pessoa a mexer na conta e ter toda a parte operacional financeira, ou seja, realizar todos os pagamentos, agendar os boletos e tudo isso, ele pode negligenciar aquela atividade diária de controle de despesas e a análise no final do mês, porque ele acredita que por estar diariamente envolvido nessa operação, ele já sabe de tudo o que acontece e já sabe quais são os resultados dessa operação. Ele acredita que por ter intimidade com o dia a dia, ele já tem total domínio sobre o que acontece. O problema é o seguinte, ele tem uma visão muito próxima, muito operacional do dia a dia, mas ele esqueceu de fazer aquele zoom out, sabe aquele distanciamento em olhar o mês como um todo e identificar a estrutura de custos, como funciona, qual é o resultado, qual é a lucratividade e de colher os indicadores que vão fazer com que ele tome decisões realmente em relação ao negócio e não apenas ao dia a dia. Quando ele está de olho só nesse operacional, ele consegue ter uma visão de estou com pouco caixa e tenho boletos para pagar, qual que eu posso negociar? Então, ele acaba gerenciando a rotina, o dia a dia operacional. Mas quando ele olha, faz esse zoom out, ele olha os números do mês e ele percebe que, nossa, ao longo dos meses, a conta de luz, a conta de energia está aumentando de uma forma significativa. Aconteceu alguma coisa para ela aumentar assim? Como que eu posso fazer para reduzir esse custo? Nossa, eu não tinha percebido que isso tinha acontecido, percebe? Então, olhar para a rotina faz com que ele tenha a ilusão de controle, mas ele não tem o controle de fato. Vamos para o próximo. Me responde uma coisa. Ver a sua loja, o seu ponto vazio, te dá uma agonia, te dá uma angústia? Ao mesmo tempo, ver ela cheia, lotada de clientes, te dá uma certa satisfação, uma certa felicidade? Isso é a ilusão de controle aplicada às vendas. Quando você olha para o seu salão, olha para a sua loja, para o seu ponto, ou olha para a quantidade de ordens de serviço que estão nascendo todos os dias, você percebe que tem alguma coisa errada ali nas vendas e te dá uma angústia, uma sensação, percebe? É uma sensação visual que te provoca uma sensação emocional de que alguma coisa está errada e você não consegue sair do lugar. E por conta dessa cascata de sensações, muitos empresários tomam decisões totalmente desfavoráveis para o negócio para resolver essa situação. Como que as pessoas costumam fazer isso? Colocando descontos, colocando promoções, levando clientes que não são os seus clientes ideais para dentro da loja e fazendo estripulias absurdas para encher a loja, para encher o ponto de venda de uma forma totalmente descabida. E é essa gestão por sensação que não pode ocorrer. A gente precisa de gestão de dados e fatos. Percebendo essa queda nas vendas, você começa a pesquisar possíveis causas para isso. E elas podem ser inúmeras. Elas podem ser, por exemplo, que tenha um evento e que esteja levando todo aquele público, se você tem um público específico, por exemplo,
No dia em que tem um Lollapalooza da vida, um grande evento dessa natureza, num outro lugar, no outro lado da cidade, a tendência é que sim, a sua empresa fique mais vazia, o movimento caia. Ou então, se você tem alguma questão de satisfação de clientes, os clientes não estão mais satisfeitos, estão sumindo, está tendo muita reclamação e elas simplesmente não estão sendo vistas. Você apenas está notando que a loja está esvaziando, que o seu ponto de venda está esvaziando, que suas vendas estão caindo. E aí, como que resolve isso? A gente precisa identificar a causa das reclamações e atuar nessa gestão de carteiras e na satisfação dos clientes. Pode ser com treinamento de equipe, pode ser com várias outras estratégias que a gente vai saber. Porém, só a sensação de que o movimento está baixando não vai te ajudar. Você precisa de mais informação, de mais dados. Além disso, pode ser também simplesmente a sazonalidade. Pode ser que, por exemplo, em determinado feriadão, a sua venda caia, ou em outro feriadão, a sua venda aumente. Ou então, se você for comparar a venda desse período com o mesmo período dos outros anos, talvez você perceba que ela não caiu, ou ela aumentou. Ou então, simplesmente, ela parece que aumentou, só que você não olhou para a sua precificação que teve um reajuste. Então, tudo isso a gente precisa começar a olhar e é só os números que dão isso para a gente, só os dados, os indicadores que dão isso para a gente. Não é fazer gestão por sensação que vai resolver o problema. Uma outra sensação que pode iludir muito facilmente o empresário que está dia a dia na operação é em relação aos funcionários. Por ele estar vendo as mesmas carinhas, as mesmas pessoas todos os dias, pode dar uma sensação de instabilidade. Porém, a grande maioria dos empresários que eu já atendi até hoje nunca fizeram uma pesquisa de satisfação interna para saber qual é o grau de engajamento da equipe, o que ela espera para o seu futuro, se ela está se sentindo reconhecida, se as pessoas estão felizes no trabalho, se elas estão procurando uma outra coisa, se os resultados delas estão condizentes ao que a empresa espera. Você sabia que tem muita empresa que não sabe o que esperar do funcionário? Pois é. Essa empresa é justamente a que se enquadra nesse grupo aqui, em que o empresário está tão dentro da operação que ele troca essa sensação que a convivência dá com resultados, dados e fatos do rendimento de cada um, de como está o grau de envolvimento de cada um na empresa. Percebe? Quanta coisa a rotina faz com que a gente enviese o nosso olhar para o operacional e deixe de olhar para o estratégico. E é justamente essa falta de estratégia nessa empresa que faz com que esse empresário que está diariamente na operação tenha a crença absoluta de que todo mundo sabe fazer o seu trabalho. Embora nunca tenha desenhado um processo e talvez nunca tenha feito um único treinamento com essa equipe. Só que por ele acreditar que as pessoas sabem fazer o seu trabalho e cada um vai aprendendo do jeito que dá quando entra na empresa, de vez em quando acontecem alguns problemas e adivinha quem tem que resolver? É o empresário. Por quê? Porque é ele o único que toma as decisões e é ele que sabe a forma certa de se fazer esse trabalho. E não tem problema nenhum o empresário resolver uma questão quando ela é crítica, quando não dá tempo de ensinar. Existem urgências que sim, a pessoa precisa tomar o lugar daquela que sabe menos e resolver. O que não pode acontecer é de não ter um alinhamento depois, é de não ter um reforço no treinamento, identificar o que aconteceu para que aquele problema surgisse e atuar nessa causa para que ele nunca mais se repita. Teve uma vez que eu era gerente de uma empresa e que toda vez que um cliente me chamava era para reclamar de alguma coisa. E eu já ia muito constrangida. E eu ia constrangida por dois motivos. Primeiro, porque eu ia receber uma reclamação que era sobre o meu trabalho. Como eu estava representando aquela equipe, tudo recaía sobre a minha responsabilidade. E isso era um peso que parecia muito forte, principalmente pelo segundo ponto. Eu não fazia ideia de como eu ia resolver essa situação. Sabe por quê? Porque eu não conhecia os processos das pessoas que eu liderava. As pessoas tinham lá, em cada setor, a sua expertise, a sua competência, e eu não dominava aquilo. Eu não sabia atuar e eu não sabia nem chegar para essas pessoas e dizer onde é que estava errado e o que precisava corrigir. Então, quando chegava um cliente para mim para fazer uma reclamação, eu seguia conforme o script. Eu me apresentava como gerente, escutava pacientemente o que a pessoa tinha para dizer, demonstrava empatia dizendo que realmente o cliente estava certo e a responsabilidade era nossa,
eu oferecia uma outra coisa, uma troca, ou um desconto, ou algum outro tipo de benefício que era disponível na minha alçada e dizia que isso não iria mais acontecer porque a gente trabalharia nisso. Só que essa parte final era a parte que eu mais ficava constrangida, justamente porque eu não fazia ideia de como resolver isso. E olha o que aconteceu. Depois que eu saí de cargos de liderança e me tornei consultora, eu encontrei outros líderes na mesma situação em que eu estava, em que eles não sabiam o que tinha que fazer, não sabia o que era esperado dele, não sabia como conduzir a equipe e se sentia igualmente uma fraude. Se antes ele era uma pessoa totalmente qualificada para o cargo anterior em que ele estava, hoje ele estava se sentindo incompetente porque ele não fazia ideia de como gerar resultado para a empresa. E isso é um cenário ainda mais flagrante nesse tipo de empresa em que o empresário está todos os dias na empresa acompanhando assiduamente a operação. Por quê? Como ele não aprendeu a liderar, ele também não sabe como construir líderes, ele não instrui os líderes para que esses líderes façam o que tem que ser feito. Então, essa rotina cria um microgerenciamento da parte de cima, com o empresário desautorizando cotidianamente quem está na metade ali, aquele gerente, aquele supervisor que não sabe o que fazer, e deixando a equipe com 2 ou mais chefes sem saber o que fazer, com essa suposição de que ela já sabe o trabalho que tem que ser feito. Talvez eu esteja descrevendo o cenário da sua empresa hoje. Um cenário em que problemas recorrentes estão sempre surgindo novamente, em que você, empresário, precisa resolver porque ninguém mais resolve, mesmo acreditando que todo mundo sabe o que fazer. E aí você acumula todas essas questões, o financeiro, a falta de controle nas vendas, a falta de controle da satisfação do seu cliente e a quantidade de problemas mais engajamentos da equipe que você não tem como resolver. Realmente é um cenário totalmente estressante e muito difícil de alguém dominar completamente. Se você, enquanto empresário, consegue dominar essa empresa até um certo ponto, mas vai chegar um momento em que, para a empresa crescer, para você ter mais resultados por essa empresa, você vai precisar delegar, você vai precisar construir líderes e se tornar um líder também. Portanto, perceba, se você se sente no controle da sua empresa, das duas uma, ou você está enganado ou ela está pequena demais. Porque não é o normal e não é o saudável uma única pessoa conseguir abraçar um elefante que é uma empresa. Mas então, Débora, estou percebendo que me enquadro ali, talvez não 100%, mas uns 70%, 80% nessa situação e quero resolver. Ou percebo que você descreveu totalmente a rotina do meu dia e que parece que você está me olhando no olho. Tá tudo bem. O problema é você perceber essa situação e agir diferente para você ter resultados diferentes. Eu sei que tudo isso é fruto de muito zelo, de muito carinho, de muito cuidado e muita responsabilidade pelo negócio que você tem. E é justamente por isso que eu vim aqui te trazer um passo a passo de como resolver isso de uma forma definitiva, sustentável e que vai fazer com que você finalmente tenha resultados que você nunca teve antes de uma forma ética, satisfatória e que vai gerar riqueza para você e para todas as outras pessoas que estão envolvidas nessa empresa. Quando eu atendo clientes assim na consultoria, uma das primeiras perguntas que eu faço para o empresário é saber como que ele vê esse negócio ao longo do tempo. Sabe aquela pergunta que todo mundo já recebeu um dia, que é: o que você vai ser quando crescer? É isso. O que o seu negócio vai ser quando crescer? Ou melhor, o que você quer construir para essa empresa? Como que você quer fazer com que ela cresça? Embora os adultos fizessem essa pergunta para as crianças apenas para iniciar uma conversa, alguma coisa descontraída, ela é uma pergunta absolutamente profunda, porque ela tem que estar alinhada com o objetivo de vida dessa pessoa e de todos os sócios se estiverem envolvidos. Então, identificar como que essa empresa vai crescer ao longo do tempo e como que ela vai se tornar é algo muito poderoso que vai definir toda a nossa trajetória. Não são raras as vezes em que, enquanto um dos sócios quer crescer, quer expandir nacionalmente, o outro quer mantê-la como um bistrô ou uma boutique. E nisso não existe certo e errado. Não tem como dizer que, não, a sua empresa tem que crescer e expandir nacionalmente. Ou o contrário.
A questão é como o crescimento da sua empresa se alinha às suas ambições pessoais e qual seria o melhor destino para ela. Além de alinhar o negócio com os nossos objetivos pessoais, a gente precisa também avaliar se o mercado comporta esse tipo de negócio e esse tipo de crescimento. Então, fazer uma análise breve da concorrência e entender como funciona o comportamento do seu consumidor hoje e como que isso e quais são as tendências ao longo do tempo, vai te dar clareza de que se a sua expectativa para o negócio é boa ou não, ou se você precisa amadurecer um pouco mais para a viabilidade desse negócio. E é no entendimento de para onde nós queremos chegar com essa empresa que nós vamos desdobrar as estratégias para chegar lá. Então, se antes aquele empresário que estava confuso com as suas sensações de controle por estar altamente envolvido na operação da empresa, agora ele está pensando em estratégia de negócio. Agora ele está muito mais do que envolvido no presente, no dia a dia, ele está construindo o futuro dessa empresa. Então a gente já identificou a visão que é aonde nós queremos chegar com essa empresa e a gente já está desdobrando em estratégias para chegar lá. Nesse desdobrar da estratégia, nós temos 3 principais questões para resolver. Primeiro, qual é o cliente ideal? Qual é o público-alvo que eu vou atender e vou focar a minha comunicação para ele? Segundo, qual é o tipo de produto e de serviços que eu vou fazer para atender esse público ideal? De uma forma que nenhum outro concorrente tenha feito até então e que crie um diferencial no mercado. E terceiro, como que eu vou fazer isso de uma forma que seja viável financeiramente? Porque a gente pode inventar a coisa mais absurda, mais louca, mais inovadora do mundo, mas se não tiver um cliente que esteja disposto a pagar por ela, você não tem um negócio. Então, olhar para esse tripé, cliente, produto e viabilidade financeira é fundamental e é algo que a sua rotina financeira não te dá. Então perceba que o fato de você ser o único a mexer na sua conta bancária não te dá nenhum controle de fato financeiro, mas fazer essa análise do negócio como um todo e no resultado período após período é que vai fazer com que você entenda se existe um fit de mercado para o seu negócio e se a sua estrutura interna financeira está saudável. E só a partir daí você vai tomar decisões relacionadas ao negócio, ao futuro do negócio. O próximo passo é olhar para os processos. A gente já entendeu o que a gente vai entregar e o que a gente quer receber enquanto resultado para isso. Agora a gente vai olhar para a nossa cadeia produtiva para que a gente consiga realmente entregar o que a gente está se propondo a entregar para o nosso cliente e ter esse resultado. Então, olhar para a nossa cadeia de produção, tanto do produto quanto do serviço, é fundamental e a gente está falando de processos. Quando a gente fala de processos, a gente fala tanto em olhar a qualidade dos recursos que nós estamos colocando nesses processos, e desses recursos vão desde ingredientes, maquinário, embalagem, logística, até as pessoas que vão tocar essa produção. Eu já fiz consultoria de gestão de processos em algumas dezenas de empresas e em todas elas não teve um único processo que tenha sido descrito da mesma forma por 2 pessoas diferentes. Sabe por quê? Porque se eu te pedir para chamar o seu irmão ou um amigo ou qualquer outra pessoa com a mesma estatura, com o mesmo tipo físico seu e pedir para você ir até a sua esquina junto com ele, provavelmente vocês não vão pisar nos mesmos lugares. Sabe por quê? Porque cada um vai seguir da forma como acha que vai ser mais rápido, ou acha que vai ser mais confortável, mais efetivo, enfim. Pode ser que um queira ir mais para a direita, o outro queira usar um passo mais largo. Então, supor que todo mundo sabe fazer o seu trabalho é colocar uma camada de despadronização que você não consegue gerir. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando fala de gestão de processos é mapear, é entender como as pessoas estão fazendo o que estão fazendo, para depois a gente identificar quais são as melhorias que nós precisamos fazer. Para quê? Para que o produto seja padronizado, para diminuir desperdício, para aumentar a qualidade, ou seja, o padrão de entrega que o cliente espera, e para aumentar a eficiência, reduzir tempo, reduzir estoque, comprar absolutamente o que for necessário para aquele momento, enfim.
Eu costumo dizer que gestão de processos traz resultados imediatos, porque você consegue enxugar a sua estrutura de custos e aumentar a sua eficiência operacional. Mapear os processos dessa equipe em conjunto, estimulando que elas mesmas gerem ideias de melhoria para esses processos e atuar no treinamento dessa padronização vai te garantir resultados tanto financeiro quanto de eficiência operacional, quanto inclusive de engajamento dessa equipe. E é justamente nessa gestão de processos que eu costumo dizer que a gente salva esses gerentes, esses líderes intermediários. Porque se antes eles não faziam ideia de qual resultado entregar, o que fazer para conduzir essa equipe a chegar no resultado esperado, agora eles sabem do que esperar do trabalho de cada um e onde encontrar aquelas inconsistências que fazem com que as pessoas precisem do seu apoio. Se ele sabe que um vendedor, por exemplo, está vendendo muito mais do que um segundo, ele pode olhar no processo e identificar o que esse aqui está fazendo de uma forma muito mais bem feita do que esse, ou o que esse está deixando de fazer dentro do processo, ou o que esse aqui agregou ao processo que ainda não foi consensado na empresa. Então, você começa a ter uma aprendizagem organizacional que antes você também não tinha. Percebe como simplesmente acreditar que todo mundo sabe fazer o que está fazendo faz com que você pare de olhar de uma forma estratégica para o seu negócio e tenha prejuízo com isso? Agora a gente vai falar das pessoas. Geralmente, nessas empresas em que o empresário tem essa sensação de segurança, dificilmente ele faz a gestão efetiva das pessoas. Tem algumas pessoas que se destacam naturalmente porque o chamam mais para conversar ou porque apresentam resultado muito acima do que os outros ali, mas existe uma grande média de funcionários que entrega a mesma coisa e que chegam a passar despercebidos para esse empresário. Quando a gente trata a gestão de processos, a gente consegue identificar o resultado de um a um. Só que o que fazer com essa grande massa de mais ou menos que a gente tem e como levá-las para o próximo nível? Isso é papel de uma liderança que começa desde a contratação e que passa por treinamento e que passa pelo estímulo ao engajamento, que é uma atividade diária, mas que também é uma atividade pensada, estruturada. Esse gerente que você tem e que até agora parece que só tomou conta das coisas quando você não está, mas que nunca te gerou um resultado realmente significativo, é a pessoa perfeita para estimular a equipe a fazer o melhor. Só que para isso ele precisa ser treinado, ele precisa ser instruído, ele precisa ter a sua liderança desenvolvida, assim como esse empresário, que também precisa se desenvolver enquanto líder, enquanto gestor, para que aí sim ele ocupe a cadeira mais valiosa da empresa, que é a cadeira do estrategista. Nessa cadeira de estrategista, só o administrador pode sentar, porque ela comporta atividades que elas são indelegáveis para qualquer outra pessoa. E ela prescinde de uma pessoa que seja competente para analisar dados e fatos, para construir futuro para o seu negócio e para analisar o mercado de uma forma inteligente, tirando o melhor proveito dos recursos internos para gerar mais resultado para si, para o negócio, para as pessoas que estão envolvidas, tanto clientes quanto funcionários. Se você se reconheceu de alguma forma nesse vídeo, eu quero que você me mande uma mensagem aqui embaixo desse vídeo ou me mande uma mensagem lá no direct do Instagram para a gente conversar. Agora, se você conhece alguém que também parece que se confunde com essa sensação de controle, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Dá a oportunidade para que ela não seja mais enganada e iludida pelas suas próprias sensações e que possa finalmente gerar mais resultado para a sua empresa, um resultado que talvez ela nunca tenha vislumbrado. Ela tem o direito de receber esse presente seu, até por reconhecimento a tanto esforço, a tanto empenho e a tanta responsabilidade que ela carrega à frente de uma empresa. E a gente sabe que elas estão dando o seu melhor. Bom, eu fico por aqui. Qualquer pergunta, comentário, sugestão de temas, fiquem à vontade para colocar tanto aqui embaixo que eu vou ler ou lá no direct do Instagram, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!